Bem, 15h05, nós temos 133 espectadores já no ao vivo, e respeitando a pontualidade de todos que se organizaram para estar aqui às 15, nós iremos iniciar o nosso encontro geral de janeiro, né, o primeiro encontro de 2026, para a gente é uma grande alegria, né, novamente, poder compartilhar conteúdo com todas as unidades participantes dentro do projeto, no intuito de capacitá-los, no intuito de trazer ideias para serem aplicadas às suas instituições, trocas de experiências, e hoje, em especial, este é o tema, né, a gente convidou algumas unidades que se destacaram no primeiro ciclo do projeto de melhoria para trocar experiências. A gente tem, dentro da nossa programação, uma divisão por blocos, então, já para que vocês consigam se organizar e fiquem até o final, nós vamos fazer uma abertura inicial, né, a ser feita pela Lorraine, representante da área técnica do Ministério da Saúde, e em seguida pela Patrícia Vendramin, que é gerente de projetos assistenciais aqui do HCO. Logo em seguida, a gente vai trazer um panorama geral dos maiores resultados que foram conquistados por vocês, que fizeram parte do primeiro ciclo de melhoria do projeto Boas Práticas. Teremos a participação especial de 3 unidades que foram selecionadas com muito carinho, com muito cuidado, porque são unidades que realizaram várias intervenções, várias ações de melhoria, conseguiram impacto em indicadores estratégicos do projeto e, acima disso, acima de tudo, sustentaram esses bons resultados ao longo do tempo, mesmo sem a intervenção da equipe do HCOR. Tá? A ideia é compartilhar ideias e inspirar a todos vocês. Em seguida, a gente vai ter uma palestra magna do nosso colega Jean Chine, que é consultor de projetos também do Boas Práticas. Ele vai trazer essa temática tão importante que é a sustentabilidade dos bons resultados, dos indicadores ao longo do tempo. E, ao final, o nosso colega também, Leonardo Barros, consultor de projetos do Boas Práticas, irá compartilhar com todos vocês um instrumento que foi criado também com muito cuidado, com muito zelo, com muito carinho, para que vocês possam utilizar nos serviços de vocês e seguir monitorando esses indicadores tão importantes, né, para o prognóstico do paciente, para um bom gerenciamento do serviço, e seguir esse monitoramento mesmo sem a intervenção do HCOR. Então, sejam todos muito bem-vindos. Lorraine, fique à vontade. Bom dia a todos e a todas. Estão me ouvindo bem? Sim. Então, é uma satisfação, né, estar aqui representando o Ministério da Saúde nesse encontro do projeto Boas Práticas, que é uma iniciativa estratégica no âmbito do PROAD-SUS, né, voltado à qualificação da gestão e à melhoria dos processos assistenciais do nosso SUS. Esse primeiro encontro, ele é dedicado ao compartilhamento, né, de experiências de unidades que já participaram no primeiro ciclo do projeto, são vivências reais, né, são que envolveram desafios, decisões difíceis e estratégias que resultaram em melhorias concretas, né, no cuidado aos usuários aí no nosso sistema de atendimento ao SUS, na urgência e emergência. Então, para o Ministério da Saúde, especificamente aqui para a SAES, esses resultados são fundamentais, especialmente quando eles são associados à capacidade de sustentar as mudanças ao longo do tempo, né? Por isso que a sustentabilidade dos indicadores que vocês trabalharam e vão ainda trabalhar dentro do projeto Boas Práticas é um tema central, né? E alinhado às prioridades da política pública das urgências. Então, reforçando aí a importância de consolidar os avanços alcançados e incorporá-los à rotina do serviço de vocês. Então, eu desejo que esse encontro seja um espaço produtivo de troca, de aprendizado e de inspiração, fortalecendo ainda mais o compromisso que todos nós aqui temos, né, um compromisso coletivo com a melhoria contínua do SUS. Então, muito obrigada e um bom encontro a todos. Obrigada, Lorraine. Pati?
Boa tarde a todos e todas, sejam muito bem-vindos a esse encontro virtual, que é o encerramento do primeiro ciclo de implementação de melhorias do projeto Boas Práticas. Também para mim é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, representando a Superintendência de Responsabilidade Social do HCOR. O projeto Boas Práticas é um projeto muito estratégico para o HCOR, mas, acima de tudo, é um projeto que temos muito apreço, que temos muita convicção naquilo que a gente atua, naquilo que a gente faz. A gente, a cada dia, com base em avaliação de impacto robustas, análises robustas, nós estamos conseguindo evidenciar esse diferencial que a gente consegue fornecer para o cidadão brasileiro, que hoje nós estamos nas 27 unidades federativas do país, vocês representam uma parte delas, mas estamos em 900 unidades em parceria com a BP, então, é uma alegria muito grande. Eu acho que vocês se encontram agora num momento de revisão de tudo que passou, de consolidação do aprendizado, vai ser coroado com a apresentação do Jean. Eu espero que vocês aproveitem ainda mais os últimos momentos. Nós sintam, né, que nós estamos sempre como referência, a gente ainda vai continuar juntos pelo Teleletro, e por muitos outros momentos que a gente possa ter de parceria com a implementação de melhorias, para entregar melhor para o paciente. Então, eu espero que vocês aproveitem bastante esse momento e que vocês usem todo esse aprendizado para a vida de vocês, né, que eu acho que a gente consegue, inclusive, fazer essa analogia daquilo que a gente aprende aqui no projeto para nossos projetos de vida. Então, muito obrigada, boa tarde. Obrigada, Paty. Obrigada, Lorraine. Eu vou compartilhar minha tela com vocês aqui para mostrar um pouquinho sobre os nossos, sobre os indicadores do primeiro ciclo. Tudo bem? Estão vendo a minha tela bem? Primeiro, só para situá-los, que nós estamos aqui com todas as nossas unidades, então nós estamos com as unidades do primeiro ciclo, nós estamos falando muito do primeiro ciclo, porque é o ciclo que vem para trazer o depoimento de como foi, as experiências, do que deu certo, né? Então, é um ciclo que finalizou agora em dezembro de 2025, começou em 2024, finalizou em dezembro de 2025. Mas temos aqui também o segundo ciclo, que é um ciclo que está em andamento, iniciou o ano passado, 2025, e vai até dezembro desse ano, né? Junto com o segundo ciclo, nós também temos aqui presente hoje as unidades do terceiro ciclo, tá? Então, é importante localizá-los, que nós estamos trazendo experiência de um ciclo que finalizou, mas temos unidades aí em andamento que vão continuar com ações e monitoramento de indicadores, tá bom? O grande objetivo hoje é trazer um pouco para vocês do que foi feito no primeiro ciclo, dos resultados que a gente conseguiu alcançar, e de forma bem sucinta, a gente trouxe o que a gente chama, assim, dos nossos grandes resultados, dos números de mais impacto, né? Então, a gente conseguiu alcançar, em síndrome coronariana aguda, 42% de melhoria no tempo pós-TCG, que é um número bem expressivo. A gente tinha como meta 20%, né? A gente conseguiu ir além da nossa meta. Em relação ao AVC, a gente conseguiu alcançar 49% de melhoria em uso da escala do Cincinnati, sepse, 32% de melhoria na administração de antibiótico de amplo espectro na primeira hora, e a gente vai entrando, então, nas linhas de cuidado. Quando a gente fala de síndrome coronariana aguda, 42% de melhoria do indicador é um impacto muito grande, pensando que onde começa o atendimento do paciente, né? É na porta do atendimento que a gente começa o atendimento do paciente, que o relógio começa a contar, relógio do miocárdio ali começa a contar, né? Então, 42% é um resultado bem expressivo.
A gente também conseguiu 100% de melhoria em relação à adesão da terapia medicamentosa. Aqui só vale ter a ressalva que é 100%, não que alcançamos 100% do indicador, mas 100% da linha de base do que ele era antes. Então, a gente iniciou lá com 33% e finalizamos com uma mediana de 67% do indicador, né? Então, foi também um resultado bem expressivo, não foi ainda dentro daquela meta de 80%, que é o que a gente trabalha com vocês, que é o que a gente quer alcançar, mas é bem expressivo falar que a gente conseguiu alcançar 100% de melhoria em relação à linha de base do que a gente iniciou. Ainda dentro de síndrome coronariana aguda, a gente também conseguiu alcançar 14% de melhoria no que diz respeito ao uso do trombolítico, adesão do trombolítico, né? Quando nós vamos para AVC, então, nós temos 49% da adesão da escala de Cincinnati, e como impacto disso, que é o nosso grande objetivo de movimentar ali o paciente de AVC ou com suspeita de, né, é que ele consiga alcançar o médico o mais precoce possível, né, então o nosso tempo porta médico, houve uma melhoria ali de 14% também dentro do AVC. Quando a gente vai para a sepse, nós conseguimos ali evidenciar 32% de melhoria do antibiótico na primeira 1 hora, né? Junto a isso, também conseguimos aumentar ali em 19% a melhoria da reposição volêmica, né? E ainda dentro do pacote ali da sepse, da linha de cuidado da sepse, a gente conseguiu 58% de melhoria na adesão, né, da hemocultura. Aqui vale ressaltar também que a gente sabe que muitas das nossas unidades não têm hemocultura disponível, e talvez por um N ser menor, também é que a gente conseguiu esse quantitativo expressivo, porque muitas unidades não tinham, passaram a ter hemocultura, né, passaram a coletar a hemocultura, o que é bem importante, pensando na linha de cuidado desse paciente que segue aí do SUS, né, que vai da UPA até para o terciário, a gente conseguiu um resultado expressivo. Conseguimos melhoria de 9% também na coleta de lactato dentro da primeira 1 hora, dentro do pacote da primeira 1 hora. São todos resultados muito expressivos, mas hoje a gente pensa que o principal ator aqui, que serão as unidades, né? Passar para a Carol apresentar as unidades que vão vir trazer os depoimentos. Obrigada, Sá. Dando continuidade, então, à nossa programação, as 3 unidades que foram selecionadas para compartilhar as experiências com vocês são Pronto Socorro Municipal Balneário de São José, que fica na capital, São Paulo, a ser conduzido pela Viviane, representante da liderança. Ela vai trazer sobre os desafios e os bons resultados e conquistas na linha de cuidado de síndrome coronariana aguda. A outra unidade é a UPA Dr. Martim César Agnoleto, que fica em Ijuí, Rio Grande do Sul. O Tiago, representante também da liderança, irá conduzir sobre o tema AVC, desafios e conquistas. E, por último, teremos a apresentação da equipe do Pronto Socorro Municipal Santana, também da capital, São Paulo, a ser conduzido pela Ana Paula, representante também da liderança do serviço, falando aí dos frutos colhidos na linha de cuidado da sepse. Esse é o momento mais rico da nossa reunião. A gente sabe que todos que estão aí do outro lado, nos ouvindo, são unidades que estão no mesmo contexto, muito semelhantes, trabalhando dentro do Sistema Único de Saúde, pouco recurso tanto financeiro quanto humano. Então, acho que vale ouvir com atenção quais foram as estratégias utilizadas por essas unidades, refletir sobre os temas, que são temas de grande importância, né, para a prática clínica, no dia a dia, ali no serviço de urgência e emergência, e, além disso, replicar nas unidades que vocês atuam, todas essas ideias, ajustando ao contexto de cada uma. Então, Vivi, fica à vontade. Boa tarde a todos. Meu nome é Viviane, sou RT de enfermagem aqui do Pronto Socorro Balneário São José. É uma satisfação estarmos aqui para apresentarmos um pouco da nossa trajetória com o projeto Boas Práticas aqui em nossa unidade. Para contextualizar um pouquinho a história do balneário, nós somos um pronto-socorro que atende em média 12.500 pacientes no mês. Estamos localizados aqui na região de extremo sul de São Paulo, região de Parelheiros, e somos uma unidade que é a porta de entrada aí para a rede hospitalar de serviço de urgência e emergência.
Quando o projeto Boas Práticas ele iniciou aqui na nossa unidade, em junho de 2024, nós nos deparamos com um cenário de atendimentos críticos. Então, nós olhamos os nossos números, aquilo que a gente tinha, nós vimos que nós tínhamos um tempo porta ECG, aí falando do protocolo dor torácica que nós estamos apresentando, de 16 minutos, um tempo porta agulha de 126 minutos. E aí veio a pergunta, né, o que nós podemos fazer com a unidade para a gente reestruturar tudo aquilo que a gente tem, com os recursos que a gente tem, para melhorar esses dados, né? A doença de lesão medicamentosa também era muito baixa, de 67%. E avaliando o nosso cenário, em tudo aquilo que a gente tinha, nós vimos que nós tínhamos aí um percentual da equipe que era composta por servidores públicos, nós tínhamos aí uma diversidade de experiências, então profissionais qualificados, sejam médicos de farmácia, enfermeiros, porém nós não tínhamos um protocolo pré-definido daquilo que norteava a forma que nós deveríamos atender os nossos pacientes. E o foco principal, através do projeto Boas Práticas, nos trouxe uma clareza de onde nós deveríamos começar para poder nós conseguirmos alcançar aí os nossos resultados. Nós instituímos aí o nosso protocolo de dor torácica, é um protocolo que nós conseguimos colocar hoje, os nossos tempos de atendimento, nós conseguimos monitorar com qualidade o atendimento do nosso paciente. E aí a gente tem as ações que nós fizemos aqui na unidade. Primeiramente, nós sensibilizamos a equipe, então, acho que essa é a parte principal, nós explicarmos para a equipe o propósito daquilo que tem que ser feito, explicar por que nós temos que atender o paciente em 10 minutos, fazer o eletrocardiograma em 10 minutos, e ficou muito claro isso para a equipe, eles entenderam o real motivo, nós sensibilizamos falando para eles que se fosse um familiar deles sendo atendido em nossa unidade, como eles gostariam que esse familiar fosse atendido. Um outro ponto também principal, nós instituímos a classificação de risco em 10 minutos. Então, um paciente retirava uma senha no totem, ele tem que ser atendido em 10 minutos após a retirada dessa senha, que aí eu também complemento falando da nossa senha de dor torácica. Nós também criamos uma senha específica de dor torácica em protocolo. Vou falar um pouquinho mais para frente do nosso técnico do totem, que é o nosso ponto-chave aí, que também nos auxilia na ponte dos nossos atendimentos. Instituímos também o guardião do protocolo, que é o profissional da assistência, o técnico de enfermagem, que está ali na ponta atendendo os pacientes. Ele tem uma missão aí no decorrer do atendimento, pegar esses protocolos, verificar as informações, então se foi colocado o horário do eletro, se foi feito a medicação AS, clopidogrel, se teve o acionamento médico, se o protocolo foi encerrado, se o médico fechou esse protocolo, ele passa para o enfermeiro, e o enfermeiro, junto com o médico, continua conduzindo aí esse protocolo. Nós instituímos, como eu falei para vocês, o técnico do totem, que é o ponto-chave aqui do nosso atendimento. Então, antes o paciente ele chegava na unidade, pegava uma senha no totem de atendimento, sentava e ficava aguardando o enfermeiro chamar para classificar o risco. Hoje não mais. Nós temos um técnico de enfermagem em conjunto com o ato administrativo que fica lá no totem. Esse técnico de enfermagem, ele faz uma avaliação inicial que não é caracterizada uma classificação de risco, faz uma pergunta inicial de sintomas, se o paciente tem dor no peito ou não, e pega essa senha de protocolo e já direciona o paciente em cadeira de rodas para classificação de risco. E o enfermeiro da classificação de risco já faz a avaliação desse paciente. Se por algum motivo o paciente não verbalizou que tem uma dor torácica ou algum outro sintoma e não foi retirada a senha de protocolo, nós conseguimos garantir que esse paciente vai ser atendido dentro dos 10 minutos preconizados na classificação. E aqui também é um outro ponto, pessoal, a questão de uma equipe unida, uma equipe engajada, sabendo daquilo que precisa ser feito, né? Então, até coloquei aqui uma equipe, uma missão. Nós temos o envolvimento da equipe de enfermagem, que atende esse paciente, funciona o acesso, faz o eletro. Nós temos a equipe médica também em sintonia, que avalia esse paciente, avalia esse eletrocardiograma. Nós temos o eletro laudado aí pelo HCOR, ele faz essa avaliação em conjunto. E também a farmácia, nós conseguimos instituir a farmácia na participação da administração do trombolítico do tenecteplase, nos casos de paciente com IAM com supra. Então, quando tem um paciente que tem alteração de IAM, o farmacêutico é acionado, ele vai prontamente à sala de emergência, leva o tenecteplase, faz a dupla checagem ali junto com o enfermeiro e o médico, e é administrada essa medicação em tempo recorde aí, né,
em tempo real para o paciente. E aí, pessoal, para poder nós conseguirmos aí monitorar todos esses dados, fazer o real acompanhamento, teve uma participação da gestão, então foi realizado alguns treinamentos online com a equipe, reuniões online, mostrando os números, aquilo que a gente precisava melhorar, aquilo que a gente precisava fazer, eles entenderam isso, deram sugestões, foi uma avaliação em conjunto com eles para a construção de tudo isso. Nós fizemos um painel de gestão à vista, mas para frente eu vou mostrar um pouquinho para vocês, o qual nós colocamos os números dos nossos protocolos, aonde nós estávamos e aonde a gente precisava chegar de melhoria. Os tempos de atendimentos aí ficou muito claro para a equipe. E também a instituição aí na unidade do nosso NIRS Score 2, que é aquela escala que a gente avalia a disfunção orgânica do paciente, mas também, se o paciente está tendo alguma instabilidade, a gente consegue acompanhar. Aqui eu mostro um recorte do nosso protocolo atual, aqui de dezembro, que nós conseguimos monitorar. Nós tivemos uma redução aí do nosso tempo porta-ECG, iniciamos com 16 minutos, hoje estamos com 5 minutos de tempo porta-ECG. Nosso tempo porta-agulha, que nós estávamos em 126 minutos, muitas vezes demorava para ter uma avaliação de um eletro, para ter um desfecho se o paciente ia ser trombolizado ou não. Hoje as pessoas entendem claramente o protocolo, esclarecem dúvidas, discutem casos, e nós temos a redução aí, estamos hoje com uma média de 31 minutos de atendimento. E também a nossa adesão medicamentosa, nós estávamos em 67%, hoje nós atingimos aí 100%, uma vez que no nosso protocolo nós temos só a opção de sim ou contraindicado. Então, se o paciente ele tem critério de medicação, a Clopidogrel e a Ecabras, ele vai ser considerado como sim. Se o paciente é contraindicado, tem algum risco, o médico coloca contraindicado e ele justifica na sua evolução o porquê da contraindicação dessa medicação. Aqui eu mostro um recorte para vocês da nossa mediana de protocolo. Então, do tempo porta-ECG que teve a queda, como eu mostrei anteriormente, nós estamos na mediana de 5 minutos. Do nosso tempo porta-agulha também, nós tivemos uma redução de 126 minutos, com dados sustentados aí com a monitorização dos nossos dados, o monitoramento. Aqui também trouxe para vocês um recorte que mostra o nosso tempo de avaliação do médico. Então, um paciente ele é avaliado em até 8 minutos, desde a hora que ele foi identificado no totem, que tirou a senha, que o enfermeiro classificou, que fez o eletro e está na sala de emergência, e também a nossa taxa de permanência também diminuiu muito. Então, nós iniciamos aqui com 6 horas e meia de permanência desse paciente na unidade, falo num contexto geral, seja a angina estável, seja IAM com supra ou sem supra, e nós reduzimos para 4 horas e 41 minutos. Isso se deu desde a condução do caso inicial, evidenciar que esse paciente era um paciente aí de dor torácica, o preenchimento correto do protocolo, lembrando que um paciente que ele é trombolizado em AM com supra, ele é vaga zero, ele não fica aqui na unidade, mas os demais pacientes, eles têm uma saída rápida também devido à qualidade da ficha que é inserida no Ciresp. Então, é colocado ali a queixa do paciente de dor torácica, a classificação de dor, o eletro também já é inserido automaticamente quando abre essa ficha no Ciresp, e isso indica aí a melhora da nossa taxa aí, que nós reduzimos de 33% de permanência desse paciente na unidade. Aqui eu mostro um pouquinho para vocês de alguns momentos de alegria que nós tivemos aqui na unidade. Então, nós celebramos os resultados com a equipe, nós mostramos para ele tudo aquilo que nós estamos fazendo, contando com a participação deles e sugestão. Então, a equipe sempre muito feliz. Teve um momento que nós tivemos aí premiação aqui na unidade, a equipe chorou, a equipe se alegrou, porque eles não imaginavam que era possível, né, ter essa melhora. Então, eles ficaram muito felizes, nós ficamos muito felizes com tudo isso que nós vivenciamos aqui, através de nós conseguirmos reestruturar aquilo que havia sendo feito. E tudo isso, pessoal, foi possível graças, primeiramente, aí ao engajamento da equipe, entendendo um propósito daquilo que foi instituído, por que tinha que ser feito. Então, um time unido, uma equipe unida, nós conseguimos, assim, alcançar resultados. Nós tivemos as melhoras expressivas aqui nos nossos números, como eu consegui mostrar um pouco para vocês.
A adesão também máxima aí do protocolo, lembrando que é a questão do sim ou não, então tem paciente que ele não vai ter critério, não vai ter indicação de fazer, mas isso é justificado, é respaldado em prontuário, uma cultura fortalecida, então, laços fortalecidos, celebrando resultados com a equipe, e também o engajamento e participação da equipe multi, seja da equipe assistencial, enfermagem, médica, farmácia, equipe de segurança que está ali desde a chegada do paciente, e a gestão também presente aí no acompanhamento dos resultados. Quero agradecer a oportunidade, agradecer ao Projeto Boas Práticas, por ter nos proporcionado viver tudo isso e ver que era possível, sim, nós desfrutarmos aí dessas mudanças na nossa unidade. Muito obrigada. Obrigada, Vivi, nós que agradecemos. Primeiramente, parabenizar toda a equipe do Balneário São José. Eu sei que aqui você está os representando, mas o resultado que você mostrou para a gente se traduz entre cada uma das pessoas que se esforçaram e que são parte desses frutos que hoje vocês estão coletando, né? E também parabenizar cada uma das unidades que se esforçaram nos desafios diários de uma rotina caótica de um serviço de urgência e emergência e conseguiram também impacto nas ações voltadas à síndrome coronariana. Queremos chamar agora o Tiago, que vai falar um pouquinho para a gente sobre o AVC. Então, boa tarde, Carolina, boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui, né, representando, então, o Rio Grande do Sul, né, o interior do Rio Grande do Sul, a UPA Dr. Martins César Agnoleto, tá? Então, e ter participado desse projeto tão importante, né, e dividir aqui com vocês um pouquinho da nossa experiência e já desde já agradecer todo mundo envolvido no projeto, né? Então, para contextualizar um pouquinho, essa é a foto da nossa unidade, a gente é uma UPA de porte 1, a gente é a principal porta de entrada do SUS no município de Ijuí, tá? A gente atende em média aí 4.500, 5.000, já chegamos a atender até 6.000 pacientes por mês, tá? A gente fica localizado no interior do Rio Grande do Sul, ali no mapa ao lado tem, então, para vocês terem uma noção de onde a gente está mais perto da Argentina do que de Porto Alegre, tá? Temos uma cidade aí de em torno de 87 mil habitantes, e esse é o contexto que a gente faz os nossos atendimentos. Então, falando do AVC, eu vou começar apresentando os nossos resultados, né, vou fazer um pouquinho diferente do que a colega fez, né, então, falar um pouquinho que os nossos resultados com relação ao AVC. A gente começou, então, com a média do tempo de avaliação médica de 16 minutos, e depois a gente chegou a 13 minutos do atendimento, então, porta-médico, né, tendo 13% de melhoria, né, e a questão da escala de Cincinnati, no acolhimento, a gente tinha, então, antes do projeto estar implementado, 50% dos pacientes com avaliação de Cincinnati, e depois do projeto, né, os números gerais, 98%, então um aumento aí de 96%, né, no total dos 53 pacientes que a gente avaliou nesse tempo aí do eixo de implementação. A média de idade dos pacientes atendidos aqui na UPA de Ijuí foi de 65 anos. Mostrando um pouquinho, então, os gráficos da gente, ali, falando do AVC, o tempo médio do porta-médico, que era de até 14 minutos, né? O tempo médio da tomada de decisão, então, o médico fazer a tomada de decisão, ele ficou em 6 minutos, né? E o tempo decisão-desfecho, 30 minutos. E gerou isso um tempo médio de permanência na unidade menor de 1 hora. Então, isso para nós foi bastante interessante, porque a gente, na verdade, não tinha esses números antes do projeto, né? O projeto, ele veio, falando especificamente do AVC, ele veio para mostrar que a gente sabia que a gente fazia algumas coisas rápidas, mas a gente não tinha os registros suficientes, né? A gente não tinha todas as informações para todos os entes
da nossa unidade a respeito da questão dos protocolos, né? Então, a gente implementou os PDSAs, né, que a gente falou muito, Carolina, no decorrer desse tempo, né, para fazer nossas melhorias. A gente focou principalmente, então, na sala de acolhimento, na recepção e nos protocolos. Para isso, a gente precisou reuniões com enfermeiros, com médicos, capacitações, e um dos focos nossos também foi o trabalho junto com a nossa referência, né? Então, a gente trouxe mais perto da UPA o neurologista responsável por receber os pacientes no hospital de referência que a gente tem, né? Lembrando que o hospital ele fica a menos de 5, 10 minutos de ambulância da nossa UPA, né? E então a gente trouxe o Dr. Roger, que é o neurologista, ele veio capacitar os nossos médicos, ele fortaleceu então esse vínculo com a UPA, o que ajudou muito a gente ter essa transferência direta do paciente, rápida do paciente, então, para a unidade de referência. Aqui a gente tem os AIS, fator humano, o engajamento da equipe, né? Eu acho que quando a gente fala que a gente está tentando fazer melhorias e mudanças, nada vale se a gente não tiver sustentabilidade, né? Então, a sustentabilidade dependeu do alinhamento das rotinas, das reuniões periódicas, das discussões dos casos, revisão de metas. A gente também fez muita revisão de prontuário nisso para ver a questão dos registros. O empoderamento dos profissionais em relação ao protocolo, né? Todo mundo está ciente do que tem que ser feito e que isso é melhor para o paciente, independente de gestão, independente de qualquer outra responsabilidade. Então, todos eles são empoderados para saber, cada um tem a sua parte, e ela é extremamente importante, então, para o desfecho do paciente, né? Então, cada um tem que fazer o seu papel, desde lá da recepção, né, que avisa o acolhimento que faz a aplicação da escala de Cincinnati, passa para o médico faz a tomada de decisão, entra em contato com a referência e a transferência, né? Então, tudo isso, uma cascata que tem que ser muito ágil e cada um está bem treinado e saber o que precisa ser feito. Aqui a gente tem algumas fotos, né, de algumas ações, até a Sheila mandou para a gente muitas fotos, a gente teve bastante registro das nossas ações, mas o tempo é curto, né, então a gente tem fotos com capacitações com a nossa referência, né, temos fotos das visitas técnicas que a gente recebeu do pessoal da HCOR lá na UPA, e das reuniões com os médicos, com os enfermeiros e com os técnicos de enfermagem. Então, reforçando a questão, a sustentabilidade, ela dependeu muito de o quê? A gente tem comissão de revisão de prontuários, e a gente foi ver também a questão, antes a gente dizia, sim, que era rápido, que a gente fazia. Quando a gente começou a revisar alguns prontuários e ver a falta de registros e tudo, a gente mostrou isso para a equipe, e a equipe percebeu ela mesma da importância disso, né? Então, a gente se reunir, trazer a questão da responsabilidade, né, e dizer assim, ó, se a gente não fizer o registro correto, tá? Se a gente não tiver tudo certinho, a gente nunca vai saber se realmente a gente está fazendo certo, porque só dizer que a gente faz certo não é que ter a garantia de que é uma boa prática. Agora, se a gente pegar com a questão do projeto, a gente tem todos os registros, né, de todos os pacientes individualmente, a gente consegue ver bem certinho qual foi o passo a passo de cada um, né, e para isso acontecer, claro, foi muito estímulo com a equipe, né, porque nada disso teria acontecido, esses resultados, se a equipe não tivesse uma adesão boa ao protocolo, trazer a equipe mais perto da gestão, então, assim, a equipe mostrou qual que é a responsabilidade, qual que é a gestão deixou a equipe também trabalhar e trazer as dificuldades, e juntos, nas reuniões, fazer o alinhamento para as melhorias, né? Então, não só a questão de vir de cima para baixo, o protocolo vai ser assim, vai ser assado, a gente vai seguir isso. Mas a equipe estando ciente do que precisa ser feito, isso sai mais ao natural. Alguns pontos que a gente colocou, os pontos de atenção, então, que algumas dificuldades e fragilidades que a gente pode encontrar e que a gente encontra no meio, a questão dos servidores públicos, que às vezes é mais difícil.
Tiago, acho que fechou seu microfone. Oi, tudo bem? Agora sim. Agora sim, até onde que eu falei, então? Do empoderamento da equipe com a gestão? Isso a gente ouviu, aí você começou a falar da dificuldade Isso, com... tá. Então, os pontos de atenção ali, que são as mais, a parte das maiores dificuldades, a questão dos servidores públicos, que por vezes é um pouquinho mais difícil de trabalhar, né? A questão da rotatividade, principalmente dos médicos, então, que a gente fica explicando que a gente tem um protocolo, que a gente segue, né, que os médicos, a gente tem médicos contratados, eles não são concursados, então, giram mais, né, e a questão da preterição por diagnóstico, né, então, para a gente, assim, ó, por vezes, receber um paciente que ele já tem múltiplos AVCs, ele já tem mais sequelas de eventos anteriores, um prognóstico pior, mas isso não interfere, a gente tem que aplicar o protocolo igual e seguir, né? Então, eu acho que esses são alguns pontos que a gente tem que levar em conta quando a gente fala da questão do AVC, né? Então, para a gente, finalizando, já não sei como é que eu estou de tempo, mas finalizando, a gente fica muito feliz em ter toda essa assessoria por conta do Aguacor, para também conhecer mais a nossa unidade, né? Às vezes precisa gente de fora para nos estimular, do mesmo jeito que nós, como gestão, a gente precisa estimular a nossa equipe e também divulgar para toda a rede de atenção à saúde do nosso município quais são as boas práticas que a gente está tendo e para onde que a gente quer que a nossa UPA ande aí nos próximos anos, né? Então, eu quero agradecer mais uma vez, principalmente Sheila, Jaqueline, Dr. Matheus, né, e todos os enfermeiros e técnicos e médicos da UPA de Juí por participarem, serem tão colaborativos, e em especial, então, a equipe da Agacora, Carolina, Adriana, que esteve com a gente todos esses meses aí, nos estimulando e não deixando a peteca cair. Muito bom. Obrigada, Tiago. Parabéns vocês, parabéns todo o time de Juí pelos grandes resultados que vocês conquistaram. Isso é mérito, né, de muito esforço. E parabenizar também a cada unidade que está aí nos assistindo e que tem se dedicou para mudar o cenário do atendimento ao paciente com AVC. Muito bem, seguindo a nossa programação, nós queremos convidar agora a Ana Paula para contar sobre a linha de cuidado da sepse. Boa tarde a todos, meu nome é Ana Paula, sou aqui do PS Santana, né? Nós somos uma organização da Caminho Vida Mastro, né? Que gerencia pela prefeitura. O nosso PS é um PS isolado, por que isso? Ele fica entre as estações do metrô Tietê e Garantirus. Atrás dele nós temos a Embi. Para quem não conhece São Paulo, Carnaval está chegando aí, muitos vão estar aqui no Sambódromo, então assim, a gente tem uma infinidade de pessoas transitando o tempo inteiro. Então, a gente acaba sendo um pouquinho diferente das demais unidades, que o nosso público ele é diversificado, não é o mesmo público. Além disso, nós temos uma porcentagem de moradores de área livre, tá? Então, pacientes vulneráveis, que também transitam pela nossa unidade. Então, durante o nosso contexto do mês, é um trabalho muito grande, porque a gente tem uma média de 11 mil atendimentos mês, uma média de 330, 350 atendimentos dias. Então, quando veio para a gente a proposta está chovendo bastante agora, viu, gente? São Paulo está caindo uma chuva tremenda, então o nosso grande é de acabar a luz, eu já mudei de lugar várias vezes, porque a chuva está bem forte, tá? Hoje está difícil. Então, quando veio para a gente essa proposta, esse grande desafio, né? Na época eu não era coordenadora de enfermagem, eu era supervisora, né? A nossa coordenadora, que hoje é a coordenadora assistencial, a Paula Martins, está aqui com a gente assistindo. Então, veio esse desafio. Vamos melhorar o nosso protocolo de sepse, né? Então, quando a gente olha para os nossos números hoje, é assustadora a mudança, né? A gente tinha vários números para melhorar. E o que foi o nosso grande incentivo? Quando eu olho para os números, eu falo assim, levava 54 minutos para chamar o médico, hoje é 7 minutos. Praticamente, o médico está na cabeceira do leito do paciente. Fora reposição polêmica, fora antibiótico. Antibiótico foi o nosso grande X da questão. E como é que a gente conseguiu chegar a tudo isso? Trabalho em equipe. Uma equipe multi-aplicada, uma equipe multi-envolvida. Como começou isso? Começou com a nossa coordenação, nosso diretor técnico, que era o doutor André, na época, que hoje agora está diretor da Zona Norte.
eles, num trabalho muito forte, de abelhinha mesmo, vamos juntar a equipe. Então, o diretor, o coordenador, o setor supervisor e o farmacêutico. A união do farmacêutico, junto com a enfermagem, junto com a equipe médica, transformou os nossos números do PS. Então, assim, foi um trabalho contínuo, um trabalho de formiguinha, de dia a dia. Então, como que começou isso? Primeiro, educação permanente. Educação, não adianta. A partir do momento que a pessoa começa a entender o processo, né, a gente investiu muito nos enfermeiros. Antigamente, os enfermeiros tinham a sensação assim, eu solto o protocolo se o médico mandar. Não, não. Então, o empoderamento do enfermeiro, a partir do momento que, não, se eu tenho sinais ali e eu tenho certeza disso, eu vou abrir o protocolo. Se o médico achar que não é, nós vamos fazer os testes, vamos fechar o protocolo, mas vou abrir. E aí, o que aconteceu? A gente entrou no Manchester, classificação de risco. Nós começamos a reforçar a abertura do protocolo na classificação de risco. Implantamos o NIUS, uma ferramenta na classificação de risco para pacientes amarelos. Então, todo paciente amarelo nosso, ele é classificado, além da classificação Manchester normal, ele é classificado com NIUS. NIUS maior ou igual a 3 é emergência. Então, isso abriu um leque muito grande para que a gente tivesse mais aumento de protocolos abertos e efetividade dos protocolos. Então, assim, formações integradas, com educação permanente e constante, trabalho, desenvolvimento da equipe. Então, assim, você está lado a lado, dia a dia, todas as horas perguntando, tem protocolo aberto? Você abriu o protocolo? Como é que está o paciente? Para onde foi esse paciente? Nós desenvolvemos durante o percurso o handle, que é a visita multi. Nós implementamos na visita multi a questão de todos os dias olhar protocolo por protocolo. Nosso paciente aqui no PS Santana, ele é classificado laranja, ele vai para emergência. Então, todo paciente é emergência. Então, eles ficam um período maior na emergência, e de lá ele vai para observação. Paciente na emergência. Chega todo dia na visita. Tem um protocolo aberto? Tem. Vamos olhar esse protocolo. Vamos verificar como está esse protocolo. Vamos corrigir na hora ali, orientar e programar. Então, o nosso trabalho da visita multi é muito importante. Durante a visita multi, vai o médico, vai o enfermeiro, vai o gerente da unidade participa com a gente, a pessoa responsável pela remoção, todos no princípio. Então, abriu o protocolo, colheu o laboratório. Um grande passo para a gente foi a integração com o laboratório. A gente foi desenvolvendo os métodos de, assim, identificou a sepsis, a suspeita de sepsis, já vamos colher exame. O paciente entrou na emergência, a gente já colhe o exame, já faz uma gás. A gente tem aqui o Cot of Care, que é o aparelho de gasometria do nosso lado, somente para pacientes que estão na emergência. Então, isso também facilitou muito o acesso a ter esse paciente. Aí você fala assim, tinha isso antes. Por que não tinha esse resultado tanto? A cultura. É nítido que quando a pessoa conhece o que está fazendo e se empodera para fazendo, isso vai desenvolvendo. Feedbacks constantes. Enfermeiros, assim, dúvidas, inseguros. Vamos lá, enfermeiro, eu pego na sua mão, estou junto com você. A gente criou um vínculo com alguns médicos emergencistas muito fortes que participaram desse processo, que estão ali com a gente, que amadurece dia a dia o processo da sepsis. Então, é muito gratificante quando a gente olha para trás e vê que o processo está crescendo dia a dia. O desafio é constante. Como eu falo, do lado, é um pronto-socorro misto, a gente tem uma leva de pessoas diferenciadas todos os dias, então a gente tem os outros protocolos, então a gente tem uma rotatividade de pessoas que entram e saem também, porque trabalhar no pronto-socorro não é fácil, e todo dia, um trabalho de formiguinha, um minutinho por vez, você vai fazendo uma ação. Então, foram muitas ações, né? Muitas ações, durante todo esse ano, esses 2 anos que ficaram e que continuam fazendo. Então, tem o dia do protocolo da sepsis, tem tudo. E os nossos resultados, eles crescem todo dia. A gente conseguiu manter uma linha, e assim, aqui a gente faz, além de apresentar para as equipes, faz a aquisição de indicadores, então, assim, a gente cresceu muito. E a gente vem crescendo a cada dia. Então, quando eu olho, assim, as minhas perguntaram qual seria o segredo de sucesso? Eu falo, trabalho em equipe, empoderamento do enfermeiro, união das equipes, gestão.
uma gestão ligada, uma gestão interativa, todos os dias envolvidas com o processo, faz a grande diferença. Quando o técnico, quando o enfermeiro vê que a gestão está ali, está passando, está preocupando, está no beira-leito olhando, eles começam a pensar, opa, se minha gestão está olhando, eu vou olhar também. E agora a gente vem no trabalho constante de empoderar os técnicos também, porque a demanda é muito grande, então chega uma hora que o enfermeiro está envolvido numa parada, e aí, aquele paciente que está ali, chegou, que está quietinho, muitas vezes não dá um sinal, e quando você for olhar, os sinais vitais estão operados. E muitas vezes quem faz sinais vitais são técnicos. Então, eles são uma grande porta de entrada para a gente também. Eles nos sinalizam, enfermeiro, o paciente está com febre. Enfermeiro, o paciente está com taquicardia. Enfermeiro, o NIUS está alterado. E é onde a gente olha. Então, assim, o trabalho da equipe é muito grande. A gente teve um aumento expressivo e mantido de reposição de volume, antibiótico na primeira hora. Por quê? A farmácia, hoje a gente não tem o trabalho de ter o antibiótico na emergência. Mas você sinalizou que tem uma sepse, o farmacêutico imediatamente entrega o antibiótico. Já tem uma conversa com o médico, uma ligação, doutor, qual a previsão? Tal antibiótico. Ele entrega na hora. Então, isso facilita muito. Esse apoio conjunto é o que faz a diferença. Todos os dias. É muito gratificante estar no pronto-socorro, ter a equipe que a gente tem. As meninas foram maravilhosas. No início de um projeto, você fica com medo, você acha que você não vai dar conta. Cada reunião que elas faziam, eu falava, meu Deus, tem as coisas para apresentar, tem as coisas, o PDSA, meu Deus, o PDSA, como é que a gente faz? Então, assim, a gente vai crescendo e a gente vai desenvolvendo. Eu agradeço demais a Fernandinha, que quantas vezes não perturbei a Fernandinha, não ficamos ali. A nossa colega que saiu antes, a Carolina, então, assim, são muito parceiras. E quando tem essa parceria de desenvolvimento, não é cobrança, é desenvolvimento do trabalho. É muito legal. Falei para a Fernanda, vou sentir muita falta das nossas reuniões mensais, agora não tem mais. Só que o trabalho continua, todos os dias. Todos os dias nós passamos a visita do Randall às 11 horas da manhã e às 8h30 da noite. Eu passo geralmente de manhã e a minha supervisora passa à noite. E todos os dias. Tem protocolo aberto, como está o paciente, como está esse protocolo. Às vezes você perde ali 2, 3 minutos a mais, mas você salva uma vida. É isso que é interessante para a gente. Ana, maravilhoso. Muito obrigada pela tua fala, que foi inspiradora, tá? Por compartilhar o segredo de vocês aí para alcançar os resultados. Não foi fácil, né? Eu imagino, não continua sendo, mas os dados não mentem, né? E mostram aí que todo o esforço que vocês fizeram, vocês já estão colhendo os frutos, né? E, obviamente, foi o que você trouxe, que é o maior objetivo do projeto também, impactar o paciente. Agradecer também, em nome de toda a equipe do Pronto Socorro de Santana, parabéns a todos vocês, né? Sem a equipe multi, a gente não consegue alcançar os resultados necessários, né? O envolvimento é do serviço como um todo. Parabenizar a todas as unidades que também têm se dedicado de forma ostensiva para conseguir impacto nos indicadores da sepse, mesmo diante as dificuldades, né, do reconhecimento precoce. Queremos convidar agora o Jean para seguir com a nossa programação. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, é um prazer estar aqui, poder falar um pouco desse assunto que eu trabalho há anos, que eu acredito, e eu fiquei muito feliz de ter ouvido os nossos amigos agora, Ana Paula, o Tiago e a Viviane, porque vocês deram subsídio para esse tema que eu vou trazer. Tudo que vocês colocaram ali de ações e que vocês vêm fazendo é o que a gente vai tratar aqui nesse sistema de gestão, que vai ajudar vocês a consolidarem e a manter o resultado de vocês. Eu sou o Jean, sou consultor aqui do Boas Práticas pelo HCOR, do 3º ciclo, mas eu vou compartilhar um pouquinho dessa ferramenta, na verdade, desse sistema de gestão, que vai contribuir aí para vocês seguirem essa jornada, que não é fácil, a gente sabe, mas que com o método vocês vão conseguir garantir aí esses resultados. Só antes de falar do tema, né, antes de entrar no assunto do gerenciamento diário, eu gostaria de fazer uma provocação e uma reflexão
Não sei se todo mundo sabe dessa história, mas em 1519, quando o rei Hernán Cortés invadiu uma província, né, a gente sabe que antigamente acontecia muito disso, ele ordenou que as suas tropas queimassem os barcos. E por que eu trouxe essa reflexão e essa história? Porque eu acredito que o resultado que vocês conquistaram do começo do projeto até agora não pode ser perdido. Então, não tem plano B. Eu acredito que vocês têm que continuar daqui para frente. Então, queimem os barcos do passado para que vocês não voltem ao que era antes. É muito ruim quando a gente faz um projeto, a gente conquista resultados satisfatórios, resultados legais, mas que com o passar do tempo isso vai se perdendo, né? As pessoas voltam para o seu barquinho e volta para trás. Então, eu quis trazer essa reflexão aqui para que a gente apenas siga para frente, né? Com dedicação e que não tem plano B. A ideia agora é cada vez mais girar PDSAs, conquistar mais melhorias para cada vez mais vocês terem uma gestão de excelência na unidade de vocês. E já entrando um pouco no assunto, né, a gente sabe que o plano de trabalho, o plano de melhoria que a gente usa, ele é embasado na metodologia Lean e na ciência da melhoria, e essas metodologias, elas têm como grande objetivo resolver problema, né, reduzir desperdício. E o primeiro passo é vocês identificarem que o problema está acontecendo. Então, o que é problema, né? É muito subjetivo a gente trazer o que é problema. Então, a gente traz aqui uma definição de problema, que é uma lacuna entre o que deveria estar acontecendo e o que acontece de fato. Então, ao longo desse ano, ao longo dos anos desse projeto, vocês foram definindo padrões. Então, vocês esperam ter ali um paciente aguardando X tempo, vocês desenharam protocolos, colocou no protocolo que tinha que administrar o medicamento A, o medicamento B, que o paciente ia esperar 2 horas e ia ter uma reavaliação. Então, tudo isso foram padrões que vocês foram criando, e o que foge desse padrão é um problema. Então, às vezes, aquilo que acontece no dia a dia não é aquilo que foi desenhado. Né, os colegas já trouxeram que o lado humano, né, as pessoas às vezes são complexas, são complicadas, e às vezes a gente foge um pouquinho daquilo que está definido. Então, identificar esse problema com antecedência vai fazer com que vocês consigam resolver esse problema o quanto antes. Tá? Então, aqui a gente traz alguns exemplos. Né? Então, vocês têm ali padrões de protocolos, os pacientes sendo salvos, remédios sendo administrados na quantidade correta, no tempo correto, um tempo de espera gerenciado. Só que na prática, quando vocês vão olhar os indicadores de vocês, os relatórios, vocês veem que fugiu daquilo que é o pactuado. Então, vocês têm um problema e precisam resolver. É isso que o sistema de gerenciamento diário vai trazer para vocês com métodos e ferramentas para que vocês consigam administrar esses problemas e resolvê-los o quanto antes. E o custo desse problema, ele cresce exponencialmente com o tempo. Né? Então, se a gente conseguir identificar esse problema antes dele acontecer, a gente tem pouco impacto, tanto para a unidade, tanto para a nossa instituição, quanto para o nosso paciente também. Ao passo que, se a gente só descobrir esse problema depois que ele aconteceu, ou seja, olhar só para o retrovisor, a gente pode ter risco de segurança do paciente, a gente pode ter mais custo, mais recurso, e a gente sabe que a gente não tem toda essa disponibilidade à vontade, né? Então, a ideia de ter esse gerenciamento diário é a gente conseguir minimamente que os problemas sejam detectados no momento em que ele acontece. Aí sim, a gente tem um tempo hábil para conseguir gerenciar e resolver esse problema e não deixar impactar aí tanto nos custos da unidade, quanto também na segurança do paciente. E eu trago aqui uma analogia que eu gosto muito, né, que é a frequência com que a gente olha para esses nossos indicadores, para esses nossos dados, vai definir o nosso destino. Então, imagina que um capitão precisa fazer uma viagem para uma ilha e essa viagem dura 4 dias. E ele só vai olhar na bússola lá no final do 4º dia. Então, ele saiu para sua viagem e lá no 4º dia ele resolveu olhar para a bússola para ver se ele estava chegando no destino dele. Só que aí ele tinha desviado muito da rota, porque ele não acompanhou esse indicador dele, que é a bússola. E aí ele corrigiu a rota, só que essa viagem dele demorou 7 dias. Ao passo que um capitão que olha todos os dias para a bússola, ele vai fazendo pequenas correções na rota e ele até perde um pouquinho de tempo. Ele chegou em 5 dias, mas não levou os 7 dias que era o que o capitão anterior levou. E se ele diminuir ainda mais essa frequência? Olhar para esses indicadores de hora em hora. Então ele vai garantir que se 1 hora ele fugiu da rota, ele corrige. Fugiu da rota, ele corrige. E ele garante que ele vai chegar no seu destino no prazo que foi definido.
Claro, aqui é só uma analogia, então o impacto para esse capitão seria, sei lá, uma reclamação do seu chefe, do seu cliente, talvez perder algum produto porque ficou mais tempo do que deveria, mas e o impacto na saúde? E o impacto dentro da nossa unidade, a gente olhava os indicadores só no final do mês e descobria que o tempo porta-eletro está em 30 minutos, está em 25 minutos, ao passo que deveria ser 10. Então, esses pacientes que estão levando mais do que 10 estão sendo prejudicados. Então, a gente tem que criar esses mecanismos de gerenciamento diário para conseguir detectar essas anormalidades nesses nossos indicadores e padrões de processo para que a gente corrija isso um quanto antes e não impacte na segurança do nosso paciente. E como, né? Aí você vai me perguntar, como que a gente vai detectar isso antes? A gente não tem bola de cristal para saber que esses problemas vão acontecer. Mas sim, com método e com ferramenta, a gente vai ter mecanismos que vão nos ajudar a sair do modo bombeiro, de só apagar incêndio, e a gente fazer gestão de fato. Né? O que acontece na maioria das vezes é que a gente chega em uma unidade e as pessoas estão tão atarefadas e estão apagando incêndio de fato que não conseguem fazer gestão. Né? E não é porque a pessoa não quer, não é porque vocês não querem fazer gestão, é porque a rotina, ela leva a isso. Os processos, se não estiverem bem desenhados e gerenciados, façam que a gente fique só apagando incêndio e não faça gestão como a gente deveria. Então, o sistema de gerenciamento diário vem trazer esse mecanismo para vocês se organizarem melhor na rotina. E aqui já entrando no tema, então, quais são essas ferramentas? O que é esse gerenciamento diário? Do que ele é composto? E aqui vocês já devem ver que tem alguns elementos que as pessoas aqui anterior falaram muito bem. Então, primeiro, ter trabalho padronizado. Nos próximos slides a gente vai entrar um pouquinho mais no detalhe aqui do que é cada elemento desse, mas o trabalho padrão, ele é extremamente necessário. O próprio protocolo é um trabalho padronizado, né? Você garante que aquilo ali é a melhor maneira de se fazer algo até então. Não quer dizer que não pode ser melhorado, né? Porque tudo dá para melhorar. Mas chegou-se num consenso em grupo, em colegiado, que aquele é o padrão de trabalho melhor até o momento. Então, vamos segui-los. Então, não basta ter o trabalho padronizado, a gente precisa seguir também. Gestão à vista. As pessoas falaram muito disso e eu fiquei muito feliz, porque eu, como engenheiro de formação, tenho muita vivência na indústria, mas já na área da saúde há 6 anos, eu vejo que essa evolução da gestão à vista, ela vem acontecendo a passos largos. Então a gente chega em várias instituições e já tem quadros de gestão à vista, Kanbans, várias ferramentas ali que norteiam as pessoas que trabalham ali, né, as pessoas que estão no dia a dia, e sem gestão à vista, gente, é muito difícil. Até às vezes é uma resistência, porque algumas unidades falam, mas eu já tenho esse dado no computador, numa planilha, num sistema, mas sentar na frente do computador e extrair um relatório demora, dá trabalho, às vezes as pessoas não querem perder esse tempo. Então, ter esse quadro de gestão à vista, né, exposto ali em um local que seja visível para as pessoas que trabalham ali, ela vai ajudar com que a decisão seja tomada mais rápido. Fazer a gestão dos pontos de mudança, ou seja, o que eu tenho de diferente hoje no meu plantão? Faltou alguém? Está faltando medicamento? Eu tenho todos os recursos disponíveis para fazer o meu plantão acontecer? O que mudou do plantão de ontem para hoje? As pessoas sabem que está faltando alguma coisa? Ter uma cadeia de ajuda estruturada. Então, saber quem buscar. Se eu tiver um problema com medicação, quem eu devo acionar? Quanto tempo essa pessoa tem para me responder e me ajudar com esse problema que eu levantei? Fazer rotas de verificação no Gemba. E eu não lembro quem dos 3 que falou anteriormente, eu acredito que foi o Thiago, da gestão estar na ponta também. A gestão andar e entender o que está acontecendo no dia a dia, nos setores, e ver os seus quadros de gestão, ver se os protocolos estão sendo usados. Então, a gestão estar no Gemba, e eu acho que todos aqui já sabem o que significa Gemba, né? É o lugar onde as coisas acontecem, é extremamente importante. Não dá só para fazer gestão através de relatório. Estar no Gemba é o que diferencia uma gestão atuante de uma gestão que só apaga incêndio também. E por último, e não menos importante, o huddle estruturado em todos os níveis. Então a Ana trouxe muito bem ali que ela faz o huddle 2 vezes ao dia, excelente. Mas aqui a ideia é que toda área tem o seu huddle. Então a farmácia tem que ter o seu huddle ali para saber quais medicamentos estão próximos do vencimento, se está faltando algum. A unidade, o pronto atendimento tem que ter o seu. E a gestão tem que ter o seu huddle também, que seja semanal, que seja mensal, com uma frequência menor,
mas para consolidar todas essas informações que vêm da ponta, porque senão também fica difícil, né? A ponta faz os seus huddles, levanta problema, resolve problema, mas não tem o apoio da gestão. Então, aí também quebra o elo e aí as coisas também param de acontecer. Então, vejam que não tem como a gente aplicar só um desses, todos estão conectados entre si. Por isso que é um sistema de gestão, tá? E aqui, só falando um pouquinho mais, eu já dei uma boa explanação ali de cada um dele, mas o trabalho padronizado, ele é importante que todos tenham. Então, desde a assistência, que tem ali os seus protocolos, as suas rotinas definidas, a direção também tem que ter o seu trabalho padrão. É claro que quanto maior o nível, menos trabalho, maior o nível hierárquico, menos trabalho padronizado tem, porque a rotina é diferente. Mas que tem ali algum elemento na rotina da direção e da gerência de ter, uma vez por semana, aí participar de um huddle, uma vez por mês, ir fazer um Gemba na unidade e ver como que estão sendo gerenciados os indicadores da unidade. Então, toda a cadeia, todos os níveis hierárquicos têm que ter um certo nível de padronização de trabalho. Gestão à vista, a gente gosta muito de falar que ela tem que ser no estilo caixa de ovo. Eu não posso ter um painel ali que eu tenho que pensar muito para tomar uma decisão. Eu preciso bater o olho e saber que tem uma normalidade. Então, eu preciso bater o olho e saber, esse paciente já está esperando aqui 3 horas na medicação. Por quê? Esse paciente está esperando para ser transferido. Já foi pedido vaga? Ele está pendente por quê? Então, o Kanban ajuda muito a ter essa gestão à vista e a resolver pendências. Mas, de novo, não posso ter que pensar muito, eu tenho que ser ágil, eu tenho que bater o olho e saber. Na caixa de ovo, se não tiver um ovo aqui, eu sei que faltou. Então, imaginem que a gestão à vista de vocês tem que ter esse mesmo conceito. Gestão dos pontos de mudança. Então, vou começar o meu plantão. Eu tenho um quadro onde eu anoto ali, referente aos 4 M's, né? Método, máquina, mão de obra ou material. Eu tenho alguma normalidade em um desses daqui? Ah, hoje faltou um enfermeiro. Ou não, hoje eu tenho um técnico novo do time que ainda não sabe muito bem da nossa rotina, então eu tenho que ter um cuidado a mais ali com ele. A máquina de raio-x está quebrada, faltou heparina, está faltando algum medicamento. Então, se você não sabe desses pontos de mudança para o plantão, às vezes a gente vai perder muito mais tempo, vai criar desperdício de movimentação, de transporte, porque o médico solicitou ali um medicamento, então alguém teve que ir buscar esse medicamento, só que quando chegou lá não tinha. Então voltou para trás, teve que fazer uma nova solicitação. Então veja que eu perdi muito tempo me locomovendo, andando, sendo que se eu tivesse feito um huddle na frente desse quadro e todo o plantão soubesse que não tinha esse medicamento, a gente não tinha perdido esse tempo. Então é de extrema importância vocês gerenciarem essas mudanças para o plantão. E a cadeia de ajuda é um mecanismo que vai integrar toda a cadeia, né? A gente não trabalha sozinho, a Ana Paula falou muito bem. É um trabalho multidisciplinar. Então, problemas vão acontecer, pessoal. Não tem como a gente entrar num mundo utópico de achar que, não, o projeto passou, está tudo certo, nunca mais vamos ter problemas. Só que como a gente lida com esses problemas? Apareceu um problema. Eu tento resolver ali na minha área, porque é o primeiro ponto de contenção. Não está mais na minha alçada, eu preciso de apoio. Quem que eu vou buscar? Então, você sinaliza, você vai tentar a resolutiva no setor do colega, vai registrar esse problema e vai buscar ajuda multi. Não é problema nenhum a gente procurar as pessoas para resolver problemas. O problema é a gente deixar esse problema acontecendo e aí até impactar na segurança do paciente. Então, entender que essa cadeia de ajuda precisa funcionar e, se possível, inclusive com tempos. Né? Saber, se eu acionei alguma cadeia de ajuda, algum setor, esse setor tem X tempo para me ajudar, porque senão eu vou escalonar para o próximo, até chegar na direção, para também não chegar tudo na direção e aí chegar a qualquer pendência que seja pequena lá e às vezes aí acaba tomando uma proporção que não deveria, tá? Então, é muito interessante ter essa estrutura de cadeia de ajuda bem definida. As rotas de verificação do Gemba nada mais é do que a direção e as lideranças, né, das áreas e ver o que está acontecendo mesmo, né? Ouvir as pessoas, sentir, ver a realidade, conversar com as pessoas, se comunicar. A gente trabalha em um ambiente que é humano. A gente está tratando vida, diferente da indústria da onde eu vim anteriormente, que eram peças. Aqui a gente está falando de pessoas que têm familiares. Então, às vezes a pessoa está passando uma dificuldade que impacta no plantão, e a diretoria, as lideranças estão só cobrando e não sabe que essa pessoa está passando. Então, ir no Gemba e sentir o que está acontecendo ali vai fazer diferença nessa rotina de vocês rumo à excelência, né? Ter esse contato mais humano, esse lado humano da gestão também é extremamente importante, e ver de fato e não somente ficar olhando relatórios e olhando para retrovisor, né?
E o huddle estruturado em todos os níveis, né? Eu gostei muito da fala da Ana, que trouxe que isso acontece como rotina. Então, o huddle operacional é isso aí mesmo, né? É um huddle diário, que seja aí 20, 10, 15, 20 minutos, o tempo, não pode ser muito longo também, porque não pode ser uma reunião de problemas crônicos, problemas que acontecem como rotina ali, né? Tem que ser algo esporádico, eu quero saber como que vai ser o meu plantão aqui. Então, é focado na equipe da ponta, olhar para o indicador do dia e falar, ó, vamos fazer isso, isso e isso, para fazer o nosso plantão acontecer. Aí sim, no huddle de nível estratégico, eu subo os problemas crônicos que eu encontrei aqui para cá, porque aqui sim, ele é mais focado nas lideranças, tomada de decisão, ele é maior, porque às vezes envolve até outras instâncias, secretarias, enfim, é um problema que foge da alçada só da unidade. Então, só que é legal ter também esse tipo de reunião aqui, e não somente o huddle diário da ponta. E a gente falou muito de PDSA, né? Então, essa engrenagem do PDSA, ela nunca para, né? É um ciclo, vocês vão continuar fazendo ciclos de PDSA para continuar melhorando a rotina de vocês, os processos de vocês. E a gente encaixa um novo conceito aqui, que é o SDCA, que no lugar aqui de planejar é a padronização, né? Então, depois que você gerou um PDSA e garantiu que aquilo ali teve um resultado, isso vira um padrão, e você continua mantendo esse padrão para manter o seu nível de processo. Ah, mas eu estou mantendo o nível de processo que hoje em dia não atende mais. Opa, então eu aplico um PDSA para subir esse nível. Então o PDSA é para você melhorar o processo, subir os degraus, e o SDCA, que é a padronização, é para você manter o seu processo ali da forma como você chegou, para manter esse padrão acontecendo. Isso nunca acaba, gente, é uma engrenagem mesmo, e um puxa o outro. E o resultado com um bom gerenciamento diário, né? A gente sai daquele apagar incêndio, daquele modo bombeiro, né? Aonde um dia o meu indicador tá bom, no outro tá ruim, no outro dia tá pior, depois fica bom demais, né? Tá até parecendo um eletro aqui um pouco alterado, né? Mas sem gerenciamento diário é isso, a gente não sabe muito o que vai acontecer, cada dia é uma realidade. Do passo que a gente tem todos aqueles elementos integrados acontecendo, se um problema aparece, eu sei como resolver. Eu já tinha identificado isso, a minha liderança faz rota de Gemba, tem os huddles acontecendo, eu subi, escalonei para a cadeia de ajuda, então todo mundo sabe. Quando aparece um problema, é fácil resolver. Então, esse é o conceito do gerenciamento diário, tá? A gente tentar reduzir esse número de problemas que acontecem, ou pelo menos reduzir o tempo-resposta desses problemas, né? Ser mais ágil na resolução. E, saindo aqui, já indo para o final, do acaso à gestão, né? Então, a jornada que começa com vocês agora decidindo se vão queimar o barco, eu acredito que sim, né? Ninguém quer voltar ao que era atrás, né? Não tem plano B, agora é seguir em frente e fazer as coisas acontecerem, vai elevar o patamar de gestão de vocês, né? De novo, o gerenciamento diário não é um conjunto de ferramentas, não adianta sair e aplicar só um deles, porque um vai acontecer, mas se não está tudo integrado, você vai ter problema e vai falhar, e aí se falhou, você perde credibilidade, né? Então, usar todos esses elementos de forma estratégica vai fazer com que vocês elevem o patamar de vocês e continuem trabalhando a melhoria, né? Porque, de fato, a melhoria é contínua e não deve acabar nunca. Era isso. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Jean, contribuição extremamente valiosa. O pessoal no chat já está querendo te contratar, viu? Já tem preço garantido. Já. A gente vai chamar o Léo agora, né? Até por conta do nosso horário, para a gente já ir para a parte, para o bloco final, que a gente preparou para vocês. O Léo vai projetar aí o instrumento que ele desenvolveu com muito carinho. E a gente faz uma observação bem importante, que esse instrumento ele vai ser disponibilizado conforme o encerramento dos ciclos, tá, pessoal? Então, as unidades que ainda estão no status de ativo, né, dentro dos ciclos de melhoria, a equipe do segundo ciclo, terceiro ciclo, a gente vai disponibilizar lá no encerramento, 31 de dezembro de 2026. Léo? Maravilha. Boa tarde, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês hoje à tarde. Eu sou o Leonardo, consultor aqui também do projeto Boas Práticas do HCOR.
É muito gratificante estar participando aqui desse encontro com contribuições tão ricas, né, das unidades, né, a super aula aqui do Jean também, e ele trouxe uma provocação muito bacana, né, da gente queimar os barcos, e só que a bússola que a gente estava usando, né, durante todo o projeto, que eram os indicadores que a gente tinha ali no BI, a gente passa a não ter mais com o fim do ciclo, né? Então, pensando muito nessa continuidade de como que a gente continua com uma ferramenta para nos guiar daqui para frente, né, que de fato nos aponte se a gente está no caminho certo, onde que a gente desviou, qual que é o indicador que está pedindo a nossa atenção ali naquele momento, né? Foi pensando nesse próximo desafio das unidades que a gente desenvolveu essa ferramenta. Então, eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho como que funciona, tá? É uma ferramenta bastante simples, que vocês vão ver aí à medida que vocês forem utilizando na prática. A ideia dessa ferramenta, como eu comentei, é que ela sirva como bússola, né? A nova bússola de vocês, ao longo aí das próximas melhorias que vocês forem acompanhando e implementando ao longo dos próximos meses na unidade, né? Ela traz aqui um visual bastante clean. Acho que os principais indicadores que vocês já acompanhavam em todos os encontros mensais aqui com o time do HCore, eles permanecem os mesmos, tá? Então, a gente vai continuar acompanhando a quantidade de casos por mês, tempo porta-eletro, tempo porta-agulha, enfim, a gente tem todas as 3 linhas de cuidado, né? A gente começa aqui com a síndrome coronariana aguda, a gente vai percorrendo ali todos os indicadores que já são super conhecidos aí por vocês. A gente tem todos os detalhamentos ali das medicações. A gente desce também ali para um detalhe dos indicadores de AVC. Vocês vão ter ali tempo de porta-avaliação médica, realização da escala Cincinnati, o tempo de permanência, né? Todos os principais indicadores ali do AVC. E descendo aqui um pouquinho, a gente também tem todo esse monitoramento da sepse, né? Então, a gente tem lá todos os principais indicadores da Golden Hour, né? Que a primeira hora é extremamente importante nesse protocolo. A gente tem, enfim, de uma forma bastante visual aqui, para que vocês possam manter esse acompanhamento, que ele é super importante, né? O sustentar toda essa mudança e esses excelentes resultados que a gente conseguiu nesse primeiro ciclo, não é só força de vontade, a gente precisa ter a direção. E o objetivo desse material é fornecer essa direção para que vocês possam avaliar quais são os indicadores que estão precisando ali de um cuidado ali um pouco mais dedicado ali naquele momento, né? Então, comentando aqui um pouco a estrutura do material, ele é um material em Excel mesmo, a ideia é que seja super acessível. Ele tem aqui um dashboard principal, e aqui a gente tem outras abas, onde a gente tem o detalhamento, que é onde vocês vão fazer o input dos pacientes que chegaram para aquelas linhas de cuidado, né? Então, a gente tem uma aba específica para AVC, uma aba específica para síndrome coronariana aguda, e uma outra aba aqui específica para sepse também. Se eventualmente surgir qualquer dúvida, qualquer problema ali na hora de fazer os inputs, a gente também tem uma outra abinha com as orientações, onde eu até sugiro que assim que vocês abrirem o material, vale dar uma lida nesse conteúdo, ele vai explicar bem detalhadamente como que os indicadores foram construídos, como que são a forma correta ali de preencher os campos, né? A ideia é que ele traga de uma forma bem clara aqui uma orientação de como usar essa ferramenta também. E para mostrar para vocês, né, como é bacana essa ferramenta, vou preencher aqui com vocês rapidinho um caso de AVC. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui, vou colocar maio, porque é mais ali por último mês. Esses dados que estão preenchidos aqui, eles são apenas de referência para que vocês vejam a ferramenta funcionando, tá? Quando vocês receberem, a ideia é que vocês recebam uma ferramenta totalmente zerada, para que vocês façam o input da unidade de vocês, tá? Então, vou preencher um caso aqui de AVC. Então, um paciente que chegou às 9 horas da manhã, vou colocar aqui as iniciais do paciente, e, inclusive, um atendimento para cada linha, tá, pessoal? Isso é extremamente importante. A gente vai preencher aqui também a data de nascimento do paciente, né? Aqui, opa. Data de nascimento do paciente. A gente colocou aqui também, para facilitar o uso de vocês, tem a opção tem uma setinha aqui, né, em vários dos campos, para que vocês possam utilizar, para que fique de forma padronizada na hora de fazer ali o preenchimento, né? Vocês vão avaliar que todas essas perguntas, né, essas colunas que são preenchidas, elas já seguem um padrão
de que vocês já acompanhavam no preenchimento do REDCap. Então, não tem nada de extremamente novo aqui, tá, pessoal? Não tem nenhuma novidade ali muito diferente do que vocês já fazem hoje no REDCap, para que a gente tenha o acompanhamento ali no Power BI. A diferença é que vocês vão fazer aqui de uma forma mais simplificada em uma planilha, mas que vai trazer no final do dia ali o mesmo efeito, né, de monitoramento e acompanhamento dos principais indicadores da unidade, né? Então, aqui no caso do AVC, por exemplo, preenche as iniciais, data de nascimento, gênero do paciente, se foi aberto protocolo de AVC ou não, se foi feita escala Cincinnati, né, qual foi o horário do primeiro atendimento da equipe médica. Então, por exemplo, aqui, às 9h45, né, o horário do atendimento da equipe médica, qual foi o desfecho do paciente, se ele teve alta da unidade, se ele foi transferido ou não, o horário do desfecho do paciente. Então, aqui é de uma forma bem simples mesmo que vocês fazem aí o preenchimento dos indicadores, tá? E aí, beleza, depois que a gente preencheu esses inputs, o painel automaticamente já reflete os indicadores aqui para vocês, né? Então, vocês podem reparar que, à medida que eu preenchi, os indicadores eles já foram atualizados de forma automática. E aí, qual que é o grande ganho dessa ferramenta, né? Se, por exemplo, aqui, né, a gente identifica que esse período aqui, né, da admissão do paciente até o horário do primeiro atendimento da equipe médica desviou, vocês já vão ter ali em tempo real o que está acontecendo na unidade. Então, assim, putz, dado que o tempo porta-avaliação médica mudou, o que aconteceu, né? O grande objetivo aqui não é a culpa é de quem, mas sim o que saiu fora do que a gente já estabeleceu como protocolo. Será que foi na triagem? Será que foi um problema na hora de classificação de risco? Enfim, a ideia é que a gente tenha esses indicadores na mão de vocês, para que vocês, à medida que vocês avaliem, né, onde que está destoando, para que vocês possam direcionar uma ação ali um pouco mais encaminhada para onde a gente tenha de atuar, onde faça efeito de fato, né? Então, a ideia é que seja uma ferramenta de super uso aqui para vocês, tá? A ideia é que ela substitua todo aquele Power BI que a gente fazia as reuniões mensais com vocês, onde a gente levava o resumo dos indicadores. A ideia é que vocês tenham isso na mão, onde vocês já seguem, vocês já tenham uma rotina de fazer o input no REDCap. A ideia é que vocês mantenham essa rotina. A diferença é que não vai ser no REDCap, mas sim nessa ferramenta, né, onde vocês vão poder fazer todo esse acompanhamento. E, enfim, a ideia é que traga aí e municie vocês para que vocês continuem com uma bússola funcionando e que vocês continuem mantendo esses excelentes resultados que já foram construídos, né, ao longo de todo esse período do projeto. E, enfim, eu gostaria só de, acho que, fechar aqui com 3 compromissos bastante simples, assim, né, que eu gostaria muito de pedir para vocês. O primeiro é preencher esses dados, né? A gente já tem uma rotina estabelecida no REDCap, a ideia é que só seja substituída a ferramenta, ou seja, preencha essas informações nessa planilha. O segundo, gente, olhar esse painel semanalmente, que seja 10 minutos que a gente olhe na semana. Tem uma frase, né, que eu gosto de falar, que 10 minutos, às vezes, por semana, nos salva de ficar apagando incêndio por 10 horas. Então, acho que é muito na linha do que o Jean trouxe na aula também, né, do gerenciamento frequente, né, se a gente lembrar da analogia do capitão lá do navio, que olhava a cada 3, 4 dias, ele perdia bastante tempo. Então, a ideia é que, obviamente, de acordo aqui com a realidade de vocês, para que vocês tenham essa frequência, né, de olhar para esses indicadores periodicamente, para que a gente não perca todo esse trabalho que já foi feito durante todo esse período e que trouxe tantos resultados, né? E, enfim, até que acho que é importante, talvez, fiquem super à vontade, acho que vale talvez eleger um responsável pelo preenchimento, um outro responsável por olhar aquele painel, e eventualmente talvez até algum encontro mensal entre vocês mesmo, não necessariamente alguém aqui do HCor puxando, mas que vocês tenham essa rotina de olhar semanalmente, mensalmente, pô, se junta, pessoal, onde que destoou? Foi o tempo porta-eletro? Foi o tempo do antibiótico na primeira hora? Enfim, para que a gente consiga manter, né, e sustentar todo esse trabalho que foi super bem feito ao longo de todo esse projeto. Tudo bem? Então, essa planilha só, acho que é importante comentar e reforçar. Ela vai ser disponibilizada para as unidades pertencentes ao primeiro ciclo, tá? Isso porque as unidades do segundo e terceiro
terceiro ciclo, a gente ainda tem esse acompanhamento, esse monitoramento através do Power BI, então a gente continua fazendo as reuniões mensais com as unidades do segundo e terceiro ciclo. A ideia é que a gente disponibilize essa ferramenta para as unidades do primeiro ciclo que estão encerrando aqui agora, encerraram em dezembro de 2025. Tudo bem? Agradecer o Léo, olhando aí a planilha, vocês viram, a gente fica maravilhado, porque é um instrumento que vai capacitar vocês aí no sentido de continuar o que a gente começou. Quando a gente fez a visita de monitoramento, algumas unidades do segundo ciclo começaram a receber a nossa visita de monitoramento, a gente fala muito de plantar uma sementinha e deixar com que vocês continuem aí. Acho que a planilha é a continuidade do projeto, né, é a sementinha que a gente deixou para continuar, para que vocês continuem. Muito obrigada pelo tempo de vocês, tem muitos elogios aqui nos comentários, tem gente querendo contratar o Jean, o Léo tem um comentário aqui da Isabel falando, olha a felicidade do Leonardo apresentando a planilha, imagina para nós, obrigada. Eu acho que é isso mesmo, então, o nosso propósito era compartilhar experiências, que eu acho que foi muito bem sucedido com as unidades, então agradecer a presença de cada um dos representantes das 3 unidades, né, muito obrigada pelos depoimentos de vocês, é muito rico, vocês inspiram outras unidades, a gente fala sempre isso, uma unidade bem sucedida inspira muitas outras unidades, e agradecer o tempo de vocês, dizer que o primeiro ciclo finalizou, mas a gente está à disposição, caso tenham dúvidas, precisem de alguma coisa, a gente segue aqui, mas agora é vocês seguirem, é queimar mesmo aí o barco e só seguir para frente, não voltar mais para trás. Obrigada, gente, pela presença de todos. E a gente vai encerrando por aqui. Obrigada.